na forma de ensinar você dimensionar uma laje, existem alguns passos que você tem que seguir. Eu estou colocando aqui 4 passos e a gente obviamente vai passar por cada um deles. Então você tem uma fase de pré-dimensionamento. Nessa fase de pré-dimensionamento, você tem que primeiro definir o tipo de laje que você está utilizando. Então você vai partir para uma laje nervurada, você vai fazer uma laje maciça, você vai fazer uma laje volterrana, você vai fazer uma laje volterrana com tijolo cerâmico ou com isopor. Enfim, você tem lá uma laje lisa, você vai utilizar uma laje cogumelo. Você vê que aqui rapidinho a gente já citou 7 tipos diferentes de laje. Então cada caso é seu caso, cada laje tem sua particularidade. Não existe, como era que era a frase lá de ontem? Não existe pior e nem melhor. O pior é melhor e o melhor também é pior. É todo mundo melhor. Cada laje tem sua função. Tem casos que você vai usar a laje maciça, tem casos que você vai usar a laje nervurada, tem casos que você vai usar a laje lisa e tem casos que você vai usar a laje volterrana. Onde tipicamente se usa a laje volterrana? Casa. Por que é casa? Por que na casa se usa? Porque é fácil. É super, ultra menino de 4ª série. Você pegar 2 meninos de 4ª série, explicar o que é que ele tem que fazer, eu garanto que ele monta a laje de concreto. Os 2 sozinhos. É muito fácil. É muito fácil você montar uma lajezinha nervurada. Não dá trabalho. Jogou as vigotinhas ali, jogou o tijolo, jogou a armadura da mesa, concretou, acabou. Só escorar direitinho. Não tem muito o que fazer. É barata, é leve. E é uma das razões de você utilizar muito em construção de casa. É muito comum em casas que você está utilizando, seja casa que você está utilizando feito com estrutura de concreto armado, seja casa que você está fazendo só com alvenaria, é muito comum que você tenha laje volterrana, tá bom? Já a laje nervurada, onde é que você vai utilizar normalmente laje nervurada? Prédio. Prédio é muito comum você utilizar, porque você quer vencer vãos de 6, 7 metros, é muito fácil você vencer vãos de 6, 7 metros com laje nervurada. É muito adequado, eu diria, você vencer vãos de 6, 7 metros com lajes nervuradas. Na região ali de caixa de elevador, de hall, aí você vai utilizar laje maciça. Você vai utilizar laje, é mais comum você utilizar laje maciça. Laje lisa, onde é que se utiliza? Aí isso depende muito do construtor. Tá? Aqui em Fortaleza, que eu conheço, de meu conhecimento, a única construtora que tem um bom know-how, isso é o que eu conheço, não estou dizendo que só existe isso não, que eu conheço, que tem um bom know-how para construir laje lisa é a Idibra, é a única que eu conheço, que realmente constrói, gosta de construir, tem o know-how e executa muito bem, é o pessoal da Idibra, tá? Não vejo outra, normalmente todas as outras construtoras partem para uma solução em laje nervurada. Serrolim, BSPA, Magis, Diagonal, quem mais aí? Mota Machado, Marquise, todas as construtoras que eu já fiz algum projeto para elas, praticamente todas resolveram seus prédios com laje nervurada e eventualmente você tem uma construtora que vai fazer ali o prédio todo com laje maciça. Esse prédio que eu dei para vocês, eu acho que é da Carmel, quem fez esse prédio foi a Carmel, Carmel Engenharia, que eu acho que nem é daqui, né? Acho que alguém conhece a Carmel Engenharia? Não sei nem se existe ainda. Mas tem lá a Carmel Engenharia e eles preferiram, nesse caso específico, fazer um prédio todo em laje maciça. Esse prédio de vocês é todo em laje maciça. Já aquele prédio, que é aquele prédiozinho, outro bem menor, né? De 6 andares que a gente resolveu no curso de TQS, o Mandarim, que foi feito aqui lá no Passaré, aquele prédio é todo em laje treliçada. Todo ele. Mas é um prédiozinho de 6 andares. Então o cara quer vender apartamento para classe média baixa, ele tem que reduzir o custo, porque o apartamento dele tem que sair a menos de 300 mil reais, porque senão ele não vende. Aí são propostas diferentes. É por isso que eu estou te falando, Padawan, que você tem, né, situações adequadas para cada projeto. Né? Não tem o melhor e nem tem o pior. Tudo depende. Eu lembro muito do meu professor de análise de sistema de transporte, que ele dizia assim, qual é o melhor meio de transporte? Aí a gente lá, calor, diz assim, é o carro, é o avião, é o caminhão. E obviamente que a resposta dele depende. Onde é o ponto A, onde é o ponto B e o que é que você quer levar. Porque se o ponto A é Fortaleza e o ponto B é Nova York, e você só quer ir sozinho, qual é o melhor sistema de transporte? Avião. Mas se o ponto A é minha casa e o ponto B é o meu trabalho, provavelmente o melhor sistema de transporte vai ser meu carro.
Entendeu? Então depende, tá? Laje é a mesma coisa, depende. Escolher o tipo de laje depende. Qual é a melhor laje de se usar? Sua resposta é sempre depende. Vai embora, Guilherme? Tá não? Tá? Depende. Então essa é a resposta. Prédio, há uma tendência de se utilizar a laje nervurada. Uma solução em prédio que sempre você vai utilizar a laje maciça, quem consegue me dizer? Em que parte do prédio você sempre vai utilizar a laje maciça e por quê? Eu só falei onde, eu não falei por quê. E o porquê é mais importante do que o onde. Em que momento você acha que não compensa utilizar uma laje nervurada? Não. Altura do? Não. Garoto, não tá aí à toa. Fica a aula inteira calada, mas quando vai opinar, vai certeira. Não, Arthurito. Arthurito é fera. É você ter um vão muito pequeno, gente. Porque se você tiver um vão muito pequeno que cabe 2 caixotes no sentido e 3 no outro, não vai compensar para o cara fazer isso em laje nervurada. O consumo que ele vai ter de concreto provavelmente vai ser até maior do que se for uma laje nervurada. Porque um vãozinho pequeno, você resolve com uma laje de 8 centímetros. 8 centímetros. Um consumozinho de 8 centímetros. A laje nervurada não vai vencer isso nunca. Mas nunca. Eu acho que nem tem na tabela, tem? A altura de consumo, a menor é 10. Então, qualquer lugar que você resolve com a laje maciça de 8, você vai fazer o quê? Jorge da Floresta. Você vai fazer o quê? Maciça. Não tem conversa, entendeu? Então é isso. Então, laje maciça é ruim porque consome muito? Depende, cara. Depende. Entendeu? E aí, o segundo ponto, vão, né? Você vai falar de vão, vai falar do descobrimento, vai falar dos esquemas de apoio, suporte, geometria da peça e o carregamento. Depois a gente passa para uma fase de análise. O que é que se analisa no cálculo de laje? Do ponto de vista de esforço, momento, né? Momento fletor, o bend moment aqui. Bend moment é o que a gente vai analisar a nível de laje. Eu vou ensinar vocês a nível de armar uma laje. A única coisa que eu vou ensinar vocês é armar momento. Seja ele positivo, seja ele negativo, seja ele momento volvente, seja ele momento negativo mínimo de ligação na laje na outra. Mas, porque já adianto, mesmo uma laje que ela é só biapoiada nos 4 bordos, droga, não é biapoiada. Mesmo uma laje que ela é só simplesmente apoiada nos 4 bordos e por definição não tem momento negativo, ainda assim você é obrigado a colocar momento negativo. Tá? Ainda assim você é obrigado a colocar momento negativo. Por norma, uma armação, desculpa, não é colocar um momento negativo, é colocar uma armação negativa. Você tem que colocar armadura negativa em laje sempre. Tá? Quando é que se coloca armadura negativa em laje? Sempre. Tá? Sempre vai colocar? Sempre vai colocar. Tá? O mínimo de norma em laje nervurada você vai colocar. Eu coloco aqui shear forces, né, que é o cisalhamento. Coloco até interrogaçãozinha porque tem cisalhamento em laje? Tem, existe. A laje ela é cisalhada, ela sofre esforço de cisalhamento. Mas na prática, você só faz verificar, você não calcula cisalhamento de laje. A dinâmica normal é que você lança uma laje, automaticamente o concreto ele já resiste. O concreto tem uma alta área de contato, né, entre os seus apoios. O concreto ele já consegue resistir ao cisalhamento que vai ser causado na estrutura, tá bom? Então, via de regra, você não se preocupe em armar cisalhamento em laje. Professor, eu joguei lá a laje, fiz lá o meu cálculo e vi que a tensão cisalhante na laje está muito alta, vou precisar armar. Não, você não vai precisar armar, você aumenta a altura da laje. É melhor trabalhar a inércia da laje e não armar cisalhamento em laje. Porque o cara da obra vai, inclusive, estranhar se você armar cisalhamento em laje, tá bom? Então, o normal é, lançou a laje já é feita para se resolver de forma tal, no pré-dimensionamento, que se passou a flexão, se você conseguiu armar o momento fletor e deixou a flecha ok, cisalhamento é osmose, né? Ele vai automaticamente, tá bom? E a outra verificação que você tem que fazer é o deslocamento, né? Os displacements. Lembrando que, para quem um dia for escrever um abstract, eu acho que todo mundo aqui vai, displacements em inglês é deslocamento. A nossa deformação, que a gente chama, né, deformação específica, deformação de engenharia, não é deformation, é strain, tá? S-T-R-A-I-N.
R-A-I-N. E strain. Strain. Strain é a nossa deformação. Deslocamento é displacement, tá? Em engenharia, tá bom? Beleza. Então você fez lá a parte de análise, pré-dimensionou, fez a parte de análise. O que é a parte de análise? Você tem lá os carregamentos, os vãos, calcula os esforços, verifica as flechas, calcula o momento. Não é armar o momento, é só achar qual é o valor do momento. Achou que você já aprendeu lá em mecânica. São passos relativamente parecidos. Acha o momento fletor. Achou o momento fletor, aí sim você vai passar para a parte de dimensionamento, de definição de armadura. Tá? Você vai armar a peça. Com o momento você vai armar a peça. Como é que eu armo uma peça a flexão se eu tenho um momento? Gente, é igual a metodologia que você aprendeu na flexão de vigas. Igual, tá? Idêntico. Você vai ter lá a seção, a altura útil, vai calcular a linha neutra, vai calcular o AS e vai chegar no AS lá de 3 centímetros quadrados por metro. Essa, aliás, é a única diferença. É que aqui a base da nossa viga é sempre 100. A base da viga é sempre 100. Você não usa a base da viga, né? A base da viga lá na flexão que você aprendeu. Aqui a base da viga é sempre 100. Então você vai estar sempre armando por metro. Então o seu AS não é mais 3 centímetros quadrados como era na viga. O seu AS agora é 3 centímetros quadrados por metro. E aí eu vou te ensinar aqui como é que você transforma 3 centímetros quadrados por metro. Divide aí 50 por 3, por favor. Final do semestre eu vou dar um ponto para o Jorge, para o Sávio e para o Jonas. 16,666. Aí eu vou ensinar a você como é que você transforma 3 centímetros quadrados em φ de 8 cada 15, ou φ de 8 cada 16. Essa conta a gente vai fazer lá na frente. Além do φ de 8 cada 16, eu vou ensinar para você como é que você calcula o comprimento da barra e quanto de ancoragem tem que ter, se tem que ter dobra ou não, e se tiver dobra, quanto é a dobra. Que aí isso é o que a gente chama de detalhamento. É outra fase do projeto, é detalhar. Detalhar é estipular. Não sei se vocês vão lembrar. Quantidade. Qual era aquele mnemônico que eu fiz? Vocês lembram? Lá do cisalhamento? Tinha um mnemônico. Era o Q de quantidade, C de comprimento, B de bitola, E de espaçamento. Qual foi o mnemônico que eu fiz? Escrever essas letras. E, B, Q e C. CB, que foi? B, Q, C. Eu fiz um mnemônico lá. Porra, eu tô ofendido agora que vocês não lembram. Eu faço essas besteirinhas só para o cara ficar na cabeça. Olha aí, das aulas de cisalhamento. Quem usa o mesmo caderno do semestre passado? Alguém lembra aí? CAEC? Pronto, CAEC. Muito obrigado, Guilherme. CAEC. CAEC é comprimento, ancoragem, espaçamento e quantidade. Pronto, isso é detalhar. Detalhar uma peça é nisso que a gente está preocupado, tá? CAEC. Definir comprimento das barras, definir as ancoragens das barras, definir os espaçamentos da barra e definir a quantidade da barra. E aí faltou um B, né? A bitola. Em análise? Foi a parte de deixar o documento. Só que assim, milagre. Não, análise não, pô, é mecânica. Mecânica. Só que esses momentos que são da live, a gente tem que tirar daquelas tabelas, não? Eu vou ensinar isso aqui, pô. Não, mas se não for ensinado, não, eu vou ensinar, você vai aprender aqui. Aliás, muito bem lembrado, você nunca mais esquecer essa frase. Como é seu sobrenome, Marco? Ribeiro. Uma frasezinha bacana. Marco Ribeiro foi ao bar comer churrasco feito na grelha. Pronto. O Marquinhos foi ao bar comer churrasco feito na grelha. Essa frase condensa para ti os 3 métodos que a gente utiliza para armar laje, tá? Para calcular o momento fletor. São 3 métodos. O método de Marcos, que é o que a gente vai adotar aqui, que 99% dos engenheiros adotam no Brasil. Acho que quase 100% dos prédios do Brasil são armados com Marcos. Tabela de Marcos. A tabela de Bares, que é idêntica à tabela de Marcos, é muito parecida. E tem o método de grelha, tá? Então você usa Marcos, Bares e grelha para armar laje. Hoje, né, com o avanço computacional, o programa TQS aí faz isso com as 2 mãos amarradas para trás. Não é incomum você armar agora suas lajes em grelhas, você consegue tirar algumas vantagens. Mas o Marcos oferece um cálculo feito praticamente todo dentro do regime elástico, o que é muito bom.
é um método relativamente conservador, e você tem lá as tabelas que você vai ver que é a coisa mais fácil do mundo. Você pega um vão, pega outro vão, viu qual é a relação de vãos, entra na tabela, acabou. Ele te dá, ó, o momento vai ser tal. Acabou. É literalmente assim. O cara já resolveu toda a equação diferencial ordinária que o Lagrange fez, tá bom? Então são 3 métodos para você imagina aí o Marquinhos aqui indo lá pro bar comer churrasquinho. São 3 métodos que a gente utiliza para calcular a laje. O método das tabelas, o método de Marcos, o método de Bares e Grelha. Queria falar, Jorge? Eu não sei se como o senhor vai dimensionar essa laje. O senhor utilizar Marcos 1, 2, 3... Você pode fazer. Você pode fazer. Eu só uso um, mas pode fazer. Porque eu não tenho ganho no... Primeiro, eu não tenho ganho em estabilidade global nenhum. Número 2, fica muito mais seguro, porque você tem tudo no momento fletor positivo, você resolve tudo no regime elástico, com o momento fletor positivo, você não tem momento negativo, e por norma eu sou obrigado a adicionar uma armadura negativa mínima que garante combater alguma coisa de fissuração. É muito mais fácil, é muito mais prático, e no fim das coisas, eu não acho que dá uma diferença tão grande pelo o tamanho das nossas lajes. Mas tem um princípio básico aí, Jorge, que é o seguinte: não é tão simples você garantir uma laje gastando na outra. Se você consegue garantir uma laje gastando na outra, beleza, eu usaria o engaste. Fica mais realista, perfeito, fica mais realista. Mas qual é o problema do engaste? Se você estiver utilizando laje... Agora deixa eu abrir um parênteses gigante aqui. Se você estiver armando uma laje maciça contínua, aí, meu amigo, você vai ser burro se você não considerar a continuidade. Aí você vai usar Marco 6, que é engaste nos 4 bordos. Aí você vai ser burro se você não fizer isso. Laje maciça, com várias lajes uma do lado da outra, que você tem inércias equivalentes, engasta todo mundo, calcula negativo. Só que, via de regra, de cada 20 prédios que eu faço, 19 tem laje nervurada. E eu já passei meia hora aqui com você discutindo que se eu for utilizar momento negativo em laje nervurada, eu tenho que ter uma zona maciça. E aí, se eu tiver uma zona maciça, eu saio do meu princípio de utilizar a laje nervurada, que é a economia, uma das coisas é a economia de concreto. Então, não faz muito sentido, do ponto de vista estrutural, você considerar momento negativo em laje nervurada, o que automaticamente faz você cair em Marcos 1. Marcos 1, quando eu digo Marcos 1, entenda a laje simplesmente apoiada nos 4 bordos, tá? É isso que é Marcos 1, que eu quero dizer Marcos 1. Que são 6 casos de Marcos, a gente vai ver os 6 aqui. Mas o Marcos 1, as lajes simplesmente apoiadas nos 4 bordos, o Marcos 2, só um bordo engastado, o Marco 3, 2 bordos engastados, o Marcos 4, 3 bordos engastados e por aí vai. O Marco 6, todos os bordos engastados, tá? O Marcos está em todas, né, Marcos? Tá? Então, ficou claro isso? Laje nervurada, automaticamente você vai para o Marcos 1. Porque não faz, a não ser que você vá fazer enchimento em todo lugar. Se você for fazer enchimento em todo lugar, o cara que estiver lá formando, ele vai te ligar: macho, como é que tu é burro desse jeito que tu me manda utilizar laje nervurada? E agora a minha forma, eu tenho que fazer a porra de uma forma de madeira aqui, porque tu não deixa eu botar meu caixote aqui porque tem uma região maciça. Não faz sentido, cara. Tá? Então, laje nervurada, parta para o Marcos 1. Dá para considerar um negativo mínimo? Do ponto de vista estrutural, até dá. Eu não faço. Eu prefiro deixar lá como um adicional para mim. Para minha estrutura não fissurar, para minha estrutura não trabalhar fortemente a negativo e tal. Tá? Então, essa é a regra. Mas se você tiver... Vou lhe dar um exemplo clássico. A gente, há um tempo atrás, nós fizemos a laje de subpressão lá do Beach Park Wellness. Lá, aqueles condomínios lá do Beach Park. E lá, cara, eram umas lajes assim de... Eu não vou lembrar de cabeça, mas era tipo assim, 10 metros, 15 metros por 3, 4 metros. Aí você tinha várias lajes de 4 por 12, 4 por 12, 4 por 12, 4 por 12. Porra, aí é uma mão cheia. Porque é uma laje feita no solo, para não deixar a água do lençol freático subir. Inclusive a gente chama essa laje de subpressão. E aí você tem viga, laje maciça, viga, laje maciça, viga, laje maciça. Todas as lajes com 18 centímetros de altura, 18 era 15. Cara, é óbvio que eu vou usar o negativo. Mas é óbvio que eu vou usar o negativo. Eu estou no melhor dos mundos, estou no filé do filé, a vida resolvida fácil. Eu vou armar minha laje só no sentido e ela contínua, como se ela fosse uma vigona gigante, com vários apoios, contínua com base 100. Acabou. Uma viga de base 100 e altura 18. É assim que eu armei.
Aí você levanta o positivo, cria o negativo, mas bota a armação no talo negativo e no horizontal. E ainda assim vai vazar. Deve vazar lá, eles devem estar sempre com bomba lá secando. Porque aprenda uma coisa na engenharia civil: você nunca vai vencer a água. Nem o fogo vence a água. Imagina você. Por conta de quê? Porque a gente tem que fazer, né? A base de uma hedge que vai ter lá. A gente vai fazer jet grout. Porque eles foram fazer baixamento de posição. Vocês fizeram a ETE lá e fizeram tipo um colchão de concreto para receber a laje? É. Tá. Aham. Vai enchendo, né? Vai É, enchendo. eu sei. Ele vai subir e vai enchendo. Aí naquele baixou o sol, parou lá nos condomínios. Aí a galera. Não vai vencer. É só uma questão de tempo. Demora. Às vezes você resolve por 10, 15 anos. Mas volta. A água é invencível. Tá? A água é invencível. Tenha medo de água. Então, ó, a parte de design, né? A parte de projeto, de detalhamento mesmo. É você estabelecer a barra, tá? A bitola de barra, tamanhos, quantidades, comprimento e as posições. Isso é detalhar. E aí, depois que você detalha, você parte para o desenho. Né? Você vai também aprender a fazer o desenhozinho, como é a representação a nível de mercado mesmo. Esse teu pavimento aí, nós vamos pegar ele todinho, já já. Você vai calcular todas as lajes desse pavimento e vai me entregar a armadura positiva de laje. Aí vai me desenhar lá como é que é feito, como é que você desenha, como é que é representada a barra na planta. Se a dobra está um ferro vertical, a dobra está para a esquerda, ou a dobra está para a direita, isso quer dizer alguma coisa? Quem sabe? Ninguém sabe? Não acredito. Quem já fez esse curso técnico aqui de edificações? Só a Cris? Não, tem mais gente aqui, não? Ninguém quer se entregar. Quando você faz o desenho, existe um esquema de representação. Então, por exemplo, o ferro horizontal, ele pode ter a dobra desenhada para cima e pode ter a dobra desenhada para baixo. Qual é a diferença disso? Então o ferro positivo você desenha para cima, a dobra para cima ou a dobra para baixo? Para cima, óbvio que é para cima. Agora, se o ferro é vertical, a dobra é para a esquerda, a dobra é para a direita? Depende, você vai dar parte interna ou parte externa? Parte interna de quê? Ele está no fundo da nervura. Ah, você está fazendo nervura. Do lado de maciça também. Essa eu não vou responder não. Essa eu vou deixar vocês na dúvida aí. O ferro negativo, ele pode ser desenhado sem dobra, que aí quer dizer que o ferro não tem dobra. Ele pode ser desenhado com 2 dobras para a esquerda em cada ponto ou 2 dobras para a direita em cada ponto. E isso é diferente. Mas já adianto, vai. O ferro positivo é sempre desenhado com linha cheia, tá? Então é sempre uma retinha cheia. O ferro negativo, via de regra, é uma linha tracejada. Então você vai ver a armadura negativa, você vê os tracejadinhos, é uma armadura negativa. Você vê o ferro cheio, precisa nem se olhar o título da planta. Bateu o olho, tem tracejado, você já sabe que é um ferro negativo. Bateu o olho, tá linha cheia, você já sabe que é um ferro positivo. Ferro negativo dobra sempre para baixo e sempre para a direita. Ferro positivo dobra sempre para cima e sempre para a minha esquerda. Tá? Isso aqui é a regra. Se desenha a dobra para a esquerda, o cara sabe que isso é para cima. Se desenha a dobra para a direita, o cara sabe que a dobra está apontando para baixo. Porque você desenha em planta, a laje está aqui no teu desenho, mas lá no local ela está assim, né? No horizontal. Tá? Só isso. Mas vocês vão aprender tudo isso, inclusive vocês vão desenhar isso aí no AutoCAD, nessa planta aí do prédio que eu passei para vocês. Não precisa ter se aperrear não. Beleza? Então vamos lá ver cada passozinho desse aqui, cada item desse, começando aqui pelos vãos, tá? Primeiro que se entende sobre vão. Você tem 2 definições básicas do que é vão. Você tem o que a gente chama de vão livre, que não está aqui, mas o que é o vão livre? O vão livre é a distância de dentro a dentro de um determinado pilar ou de um determinado elemento. Então o que seria o vão livre em relação a esse pilar? É a distância dessa face do pilar para a parede. Isso aqui é o vão livre. É o vão que eu tenho permissão. Não tem altura livre lá? Quando você passa na ponte por debaixo do viaduto, ele não diz altura livre 5,50 metros. O que quer dizer altura livre de 5,50 metros? Quer dizer que é a distância do topo do pavimento que você está passando para o fundo da viga ou do elemento mais baixo
dá exatamente aquela altura livre. É livre, pode passar ali que é livre. Vão livre aqui é a mesma coisa. E tem o que mais nos interessa aqui, que é o vão efetivo ou vão de cálculo. E aí, a norma, isso aqui é um print screen da norma, ele vai lá dizer como é que você calcula o vão efetivo, que aqui é para viga, mas é a mesma coisa para laje, tá? O cálculo do vão efetivo é feito da seguinte forma. Você tem o L0, que é o vão livre, dentro a dentro, mais A1 e mais A2. O que é A1 ou A2? É o menor valor de T sobre 2 ou 0,3 de H. Como é que faz essa conta? Eu já vou te adiantando que você nunca vai fazer essa conta. Aí como é que faz essa conta? Você pega lá a espessura do apoio que está recebendo a tua laje, que normalmente é a viga, então a viga tem 14 centímetros. 14 dividido por 2, 7. Você entra no eixo da viga, 7. Mais 7 do outro lado. Se tua laje for, sei lá, 10 centímetros, 0,3 de H dá? Porra, 0,3 de H, se H for 10. 3. Agora, porra, tu que tá fazendo a conta. Eu tô só perguntando. 3 centímetros. Então você pega o menor aí desses dois, pega lá os 3 centímetros, entra 3 para um lado e 3 para o outro. Via de regra, o que é que você vai fazer? A laje não é apoiada em viga? A maioria das nossas lajes é apoiada em viga. Então pega logo de eixo a eixo, acabou. 14 centímetros é a viga, 15 centímetros, pega o eixo da viga, cara, e seja feliz. Agora, tem uma exceção, que é a viga faixa. Se a tua viga faixa, se a tua laje estiver sendo apoiada em viga faixa, eu te aconselho a entrar o vão da laje 20 centímetros na viga faixa. Sabe por que 20 centímetros? Porque normalmente a barra vai entrar 20 centímetros. Então 10 a 20 centímetros já resolve o teu problema. Então pegar lá o vão livre de dentro a dentro, vão de dentro a dentro é o vão livre. Mesma coisa que eu falei aqui, tá? Vão de dentro a dentro mais o eixo do elemento de apoio, que é muito mais rápido do que ficar fazendo conta de A1, conta de A2. Vocês vão fazer essa conta aqui, né, no curso, mas quando vocês forem projetar de verdade na vida de vocês, se é que se alguns aqui vão projetar, vão trabalhar com o projeto, o software que você vai utilizar, porque obviamente você vai utilizar um software, ele vai fazer isso para você na mão. Né? Vai fazer na mão, você não precisa estar fazendo essa conta sozinho, tá bom? Então, cálculo do vão, estimativa do vão de cálculo da laje. Pega de dentro a dentro e soma até o eixo da viga, ou de eixo a eixo de viga. Se for viga faixa, entra ali 10, 15 centímetros, acabou. Dá certo também, tá bom? Beleza? Tranquilo, né? A linha lá que a gente tem que ver é o concrete cover, né? O cobrimento do concreto. E aí vocês já devem ter visto essa tabelinha. Essa tabelinha também é o print screen de norma. É a tabela 7.2 da norma NBR 6118 de 2014. Essa norma, a partir da classe de agressividade ambiental que você define numa tabela anterior que não está aqui, mas tem lá 4 classes de agressividade ambiental. A partir dessa classe você tem aqui, ó, concreto armado, laje. Então, se a tua classe for 1, é 20 milímetros, 2 centímetros. Se tua classe de agressividade ambiental for 2, é 2,5 centímetros e por aí vai. Então, o cobrimento que você vai utilizar na laje, via de regra, ele é menor do que os cobrimentos que você utiliza em viga e em pilar, em concreto armado, em concreto protendido também, mas eles são menores, mas está aí na tabela, não tem nenhuma dificuldade, é só ir lá olhar na norma, ver, define qual é a classe de agressividade ambiental que é a tua estrutura. Como é que você define classe de agressividade ambiental? Exatamente, depende da região, ponto geográfico onde a tua estrutura está. Se está lá perto do mar, lá na orla, se está lá no meio da floresta amazônica é uma coisa, se está lá no centro, rodeado por outros prédios é outra coisa. Então você vai ver onde a sua estrutura vai ser executada e a partir disso é que você tem a definição da sua classe de agressividade ambiental. Tem sua classe de agressividade ambiental, vem aqui para a tabela 7.2, automaticamente você tem seu cobrimento.